Raquel do Pipoca Musical e hoje a gente vai falar sobre Eu Mato Gigantes. Esse é um quadrinho publicado pela New Pop em 2013, se eu não me engano, e eu já comentei a respeito dele no vídeo de leituras do mês, mas resolvi fazer um vídeo especial pra comentar alguns detalhes que tem nessa história que eu acho que vocês podem curtir. Aqui no quadrinho a gente tem a Bárbara, que é uma adolescente bem nerdinha, gente como a gente, e ela vive enfiada nos livros de Dungeons and Dragons, na sala de aula, no intervalo, em casa, em todo lugar. Essa é a paixão dela e a gente percebe também que é a missão, porque ela diz que o papel dela na vida é matar gigantes. Ela não tem muitos amigos, na real ela não tem nenhum, assim, que ela tem um jeitinho meio excêntrico dela, ela usa essas orelhas de coelho na sala, só fala de Dungeons and Dragons e não deixa ninguém chegar muito perto. Inicialmente isso poderia resumir o quadrinho, obrigado pela dica, até o próximo vídeo, mas Eu Mato Gigantes é mais do que isso. Ela é uma menina introvertida, não confia em ninguém e ela se refugia nos livros e nos jogos como um escape da realidade dela. Ela até chega a frequentar a psicóloga do colégio, porque isso começa a atrapalhar o relacionamento dela com os coleguinhas, né? Inclusive ela machuca uma menina que poderia ser uma possível amiga dela, porque ela tá sempre imersa nesse mundo fantástico. Pra entender a Bárbara, no entanto, a gente tem que entender que escapismo é um fenômeno psicológico marcado pela negação ou fuga da realidade. E isso resulta numa idealização que a pessoa tem de que a fantasia que ela tá vivendo é melhor do que a realidade que realmente tá lá pra ela. A Bárbara só fala desses gigantes, que eles são reais, que eles vão chegar em breve, que todo mundo deveria se preparar pra isso, mas que ela é a pessoa que vai matar esses gigantes. E depois de concluir a leitura e ver tudo o que acontece, a gente consegue criar uma relação bem apurada de quem são os gigantes na vida da Bárbara e por que, inclusive, ela se sente responsável por ter que matar eles. É uma ideia bastante simples, mas ela é muito bem trabalhada. Eu Mato Gigantes mexeu comigo porque em algum grau eu consegui me identificar muito com a Bárbara. Quantas vezes eu me enfiei atrás de um livro ao invés de tentar encarar um problema? Às vezes eu encontrava respostas para as coisas que eu tava enfrentando na minha vida, só que às vezes é só conforto mesmo. Tem esse livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que o autor fala que para dominar problemas psicológicos do crescimento, como decepções, dilemas, rivalidades, a criança precisa entender o que está se passando no eu consciente para também poder enfrentar o que se passa no inconsciente dela. E a fantasia cuida disso de maneira indireta. A conexão que eu tenho com Harry Potter, por exemplo, e que eu tenho certeza que muita gente que cresceu lendo Harry Potter também tem, é justamente essa noção de que o mundo mágico estava lá pra gente quando a gente mais precisava. Quando a gente brigou com um amigo, quando a gente não sabia se a gente gostava ou não daquela pessoa, quando a gente perde um ente querido, quando a gente sente a ausência dos pais. Todas essas situações, em algum grau ou de alguma forma, se passavam na nossa realidade, mas a gente só encontrava essa identificação e uma forma de lidar com isso quando a gente imerge nesses livros de fantasia e tudo mais. Pelo menos é a forma que eu tinha pra lidar com essas coisas e que eu sei que é algo recorrente no leitor. A fantasia trabalha profundamente no nosso inconsciente, tá bem longe de ser simplesmente uma história boba ou alguma coisinha só pra entretenimento. Geralmente ela consegue esclarecer o que a gente tem dentro da gente. E que bom ter personagens que nos entendem e nos aceitam, mas é bom a gente também ter um pé na realidade e perceber que não somos seres solitários. A trama do quadrinho ela se desenvolve à medida que a Bárbara volta pra realidade de uma maneira bem gradativa, bem leve e bem delicada também, que vai mostrando tudo o que tá acontecendo com ela. Sério, a última parte do quadrinho assim é um negócio emocionante, de verdade, eu queria abraçar a Bárbara pra sempre. É um desfecho muito bonito. E eu fico pensando quão poderoso um quadrinho como esse pode ser nas mãos certas, nas mãos de uma pessoa que tá buscando conforto, que tá buscando consolo numa ficção, mais como um ombro amigo mesmo, sabe? Tem alguns outros personagens que fazem um papel bem bacana na vida da Bárbara e que até valem a menção, mas eu acho que falar a respeito deles é entregar um pouco da estratégia do quadrinho pra realmente imergir o leitor nesse universo da Bárbara. Então eu vou deixar essa responsabilidade com vocês. Pelo que eu vi, a obra vai ser adaptada pro cinema nas mãos do Anders Walter e o roteiro vai ser feito pelo escritor de Eu Mato Gigantes. Então eu acho que toda a sensibilidade da história não vai ser deixada pra trás nessa adaptação. A questão só é que ainda não tem data, né? Não tem nada. Tá lá no IMDb como pré-produção ainda. Pra finalizar, eu vou comentar que essa edição da New Pop, ela é bem legal. A qualidade da impressão interna, assim, é muito boa. A revisão também, show. E tem um extra sensacional aqui no final, que me deixou rolando de rir, que é uma série de pequenas histórias em quadrinhos mostrando os bastidores do processo criativo, do ilustrador e do roteirista. Criação dos personagens, arte, criação das capas e como foi a finalização e a promoção do quadrinho. E, tipo, mostrando realmente alguns causos do dia a dia deles. A dinâmica dos dois é bem divertida. O roteirista é todo serião, assim, tá lá tentando escrever, né? Botar todas as ideias no papel e tal, e o ilustrador fica pulando pelo estúdio com orelhas de coelho, fazendo pesquisa pro personagem, teoricamente. Ele parece bem loucão, assim, como se vivesse com café na veia. Bom, acho que é isso então que eu tinha pra falar sobre Eu Mato Gigantes. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você já leu, deixa aí nos comentários pra me dizer o que você achou. Se você ainda não leu, eu recomendo ir atrás dessa obra, porque eu me identifiquei muito enquanto
leitora. Eu acho que o que acontece com a Bárbara acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente só não percebe, ou não tem alguém ao nosso redor pra dar aquele toque. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí pra gente continuar se falando, e eu vejo vocês no próximo vídeo.